Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal O Mercadólogo. Aqui a gente fala de economia, negócio, empreendedorismo, mas hoje é dia da gente estar falando aqui sobre o mercado, exatamente. Então, em especial, vamos falar aí desse banco brasileiro, o Banco Master, que pegou todo mundo de surpresa, né? Muitos investidores, o governo, o Banco Central, não necessariamente, né? Mas foi uma surpresa para todo mundo, né? Um CDB altíssimo, promovendo basicamente um retorno muito alto, né? Então, aquela história que a gente está cansado de ouvir e que no final dá errado. Porém, a gente está falando aí de uma instituição financeira, né? Então, vamos tentar trazer isso aqui de uma forma simples, descontraída, né? Mais ou menos os efeitos, né, que um banco quebrando traz aí para uma população, né? Como isso pode se crescer numa escala, né? Isso reflete diretamente aí na economia brasileira e como basicamente, né, os pilares que sustentam, né, o, o sistema financeiro como um todo, né? A gente vai entender como a confiança é um elemento importantíssimo nessa relação ambígua entre cliente, banco e vice-versa, beleza? Então, antes de mais nada, bora começar o vídeo, né? Eu trouxe aqui três fundamentos principais, né, que basicamente no que diz respeito para um banco quebrar. O primeiro deles, e muitas das vezes, ocorre infelizmente pela má gestão, exatamente. Às vezes a maçã podre, né, ela está dentro do time. Então, ela às vezes são várias e várias decisões de ativos que deram errado, né? E aí às vezes retornos, né, que às vezes não vão dar aprovamento de empréstimos para pessoas que não vão ter retornos eficazes. E aí a gente vai vendo certa mesmo uma má gestão. Que em tese foi isso que ocorreu, né, no Banco Master. A gente viu o banco ele quebrar basicamente pela assim desconfiança, fraude exagerada, né? Um certo deságio, ativos, né? Uma coisa meio certo assim, protegido pelo FGC, mas até onde a gente está vendo aí o impacto da ausência, né? Como assim, um banco que nem necessariamente era tão grande conseguiu impactar basicamente a carteira de um país inteiro. Por quê? Porque isso, o banco ele trabalha em uniformidade, entendeu? O ABC, Banco ABC, trabalha em conformidade os três juntos ali para promover um ambiente financeiro estável, né? Porque é isso que no final a gente quer, né? Ainda mais o sistema financeiro brasileiro, que é totalmente um dos mais modernos e integrados aí, né? Então, como eu falei, um dos primeiros estágios, né, é a má gestão, né, infelizmente, pelas pessoas, e isso acaba impactando diretamente no banco, ocasionando muitas das vezes nele na quebra e na venda de seus ativos na liquidez total. O segundo ponto, né, é a fiscalização, forma de regulamentação. Muitas das vezes a gente sabe que mora no Brasil, então essas coisas às vezes pode deixar de percebido ou certos indicadores quando batem já é tarde demais, o estrago já está feito e aí é o salve se quem puder, né? E o último ponto, que é o que a gente nunca quer que ocorra em economia nenhuma, em cenário nenhum, é basicamente a falha do modelo macroeconômico, né? Então isso ocorre a quebra sistemática de vários e vários bancos, né? E acaba abalando a confiança, que novamente é uma das coisas mais importantes aí nesse mercado, né? Então, a gente entendeu mais ou menos os três fundamentos, né? Que é a regulamentação, barra, no caso, a falta de fiscalização, acumulado com a má gestão, gerando, no caso, o último evento que seria a falha macroeconômica, né? Então, essa falha macroeconômica ela está mais associada a vários e vários eventos, né? Mas já ocorreu no passado, inclusive no nosso país, no Brasil, 1999, Estados Unidos em 2008, a Grécia aí na crise do euro, né? A gente teve a Argentina aí que vive vivendo a crise do FMI. Então, são pontos e pontos que acaba respingando mais cedo ou mais tarde, né? Então, quando a gente tem disso, a gente vê que o banco, porque falar que o banco quebrar é uma coisa tão um tanto crítica. Por quê? Porque nesse sentido, o banco ele promove estabilidade, estabilidade econômica. A gente se sente seguro desde a era medieval em depositar nosso dinheiro no banco. Entende? Além de ter um rendimento, pela confiança que a gente tem em deixar o nosso dinheiro lá, novamente é isso que ocorre, né? Então, quando um banco sozinho ele quebra, às vezes pode ser um fator isolado. Mas quando vários bancos começam a quebrar, infelizmente ou não, a gente tem que começar a ver que o problema ele é muito maior do que ele parece ser. Entende?
Então, eu vejo que esse problema no banco, em questão, o Banco Master, ele não ocorreu da noite para o dia, assim como também os problemas do INSS ou outros sistemas assim, fraudes sistemáticas que a gente viu em noticiários recentes, eles não ocorreram da noite para o dia, né? Então foram ausências de atos, no caso, de regulamentações, de fiscalizações, e aí a gente vê o que acontece. E o que acontece quando acontece esses eventos? O Banco Central ele entra em ação. O Banco Central ele entra justamente para tentar intervir, vender e liquidar aquilo que ele ainda puder, né? É o salve-se o que puder para tentar ainda resgatar algum valor daquilo que já foi depreciado, né? A maioria das vezes é sempre prejuízo, com muito deságio aí nos valores, entendeu? Então agora no outro sentido, o que eu analisei também nessa semana é sobre a troca, né, que a gente teve aí sobre o conteúdo midiático, né, que estava passando. Até então a gente estava vendo fortes, né, fortes assim, programas assim relacionados ao que diz respeito ao Banco Master, né, mas a gente vê que é um modelo de conteúdo que ele não se sustenta a longo prazo, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente viu a troca agressiva, dessa troca de ruptura, né? Diretamente. Então, a mídia escolheu o tema dominante. Qual o tema dominante? A volta do ex-presidente, né? A tornozeleira, tudo isso aí impacta diretamente, né? Então é aquilo. A mídia, ela não diz ela não diz o que pensar, ela diz sobre o que pensar. Entende nesse sentido? Então, esse é o primeiro tema aí que eu vi nesse sentido. No outro ponto, também reforçando mais ou menos esse conceito da agenda sitting, a gente fala sobre o reinforcing spike, né? Basicamente, o que ocorre? A gente está falando de etapas aqui do conteúdo midiático, né? Existe o tema dominante, depois vem esse tema dominante, ele cresce na audiência, ele fica mais forte, posteriormente ele volta ao quê? Ao saturamento. Uma vez que ele satura, a mídia ela procura uma nova narrativa. Muitas das vezes essa narrativa ela é encontrada, ela é ancorada até se desenvolver uma nova narrativa novamente. Esse seria uma nova narrativa, um novo viral, né? A gente pode dizer assim, um novo viral, uma coisa que prenda as pessoas, que estimule emoções, que as pessoas elas anseiam em realmente querer nisso, né? E agora eu vou trazer aqui, eu peguei aqui na minha colinha, né? Eu estava aqui montando. Então agora eu vou montar aqui para vocês o pior cenário que poderia ser, né? O que ocorre no contexto sistemático. Então, se a gente começar a ver isso, a gente tem que buscar mudar nossas economias de valor, no sentido aí, ouro, dólar, mudar a forma de renda que a gente recebe, não depender necessariamente aí só do BRL, do real brasileiro, né? Então, o pior cenário, né, a gente já vê, tipo assim, deu errado, o Banco Central tentou intervir, também deu errado. O que vai acontecer agora? Basicamente, a gente vai ver a confiança do mercado desabar, né? Os ativos valerem menos, né? A confiança, basicamente, as pessoas vão correr em massa, vai ter uma fraude generalizada aí, basicamente, né? E tudo. E aí a gente entra no segundo passo. Se a gente achou que estava ruim já perder dinheiro na primeira etapa, a gente chega na segunda etapa do pior cenário, que é aquele conhecido como Bank Run, né? Isso mais ou menos aconteceu no passado aí do nosso país, quando eles congelaram, né, as contas bancárias e as pessoas foram sacar o dinheiro, né? Por quê? Essas coisas ocorrem da seguinte maneira: se o banco quebrou, né, as pessoas vão querer, o próximo vai ser o meu banco. Então as pessoas vão em massa sacar dinheiro. Automaticamente que a gente vai fazer desse saque, vai ter mais dinheiro em circulação. Automaticamente aumenta a produção de oferta perante a quantidade de itens que tem, entende? E o banco ele vai perder os depósitos compulsórios e não vai conseguir fazer a mágica que ele faz, que é criar dinheiro, né? Então a gente vê depois os indicadores, acionistas liquidarem posições, os fundos suspenderem os resgates, Pix, depósito, cartão de crédito, TED, tudo isso fica bloqueado, nada mais acontece, entendeu? As pessoas vão voltar ao dinheiro analógico, à moda antiga, entendeu? Na cédula. Isso se ela valer ainda de alguma coisa nesse momento, entendeu? Depois disso, a gente chega no efeito dominó aí, circunstancial, né? Aquilo que era um efeito que ocorreu em 1, 2 ou 3 bancos, começa a incomodar os bancos maiores, né? Aqueles bancos que tecnicamente não tem nada a ver, porém a gente está falando de uma falha macroeconômica. Então, ante todo esse cenário aí, a gente sabe que é uma realidade um tanto que improvável. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Infelizmente o Brasil
é um país extremamente imprevisível, tem um modelo econômico único, né, por assim dizer, né? Todo mundo acorda de um jeito. Então a gente viu que, mediante a tudo isso, né, esse bate-papo rápido que a gente teve aqui do Banco Master, né, a gente viu que isso aqui promoveu basicamente a falência na confiança, né? A gente viu como isso, a quebra de um banco promove a falência na confiança nesse sentido. É desesperador, né, aquele negócio do último cenário acontecer. Então, a falência na confiança no próximo, a gente vê também um contágio instantâneo, ou seja, nem mesmo os bancos que não tem nada a ver naquilo começam também a ser prejudicados, né? E o último também é o impacto na vida de todos nós, na minha, na sua, dos nossos irmãos, primos, de todo mundo. As pessoas elas sentem no bolso, na vida real, o impacto de como mexer na grana aí de todo mundo, né? Então é isso. Aqui basicamente mais um vídeo de hoje, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curtiu, dá o like, compartilha, beleza? O Mercadólogo, aqui o mercado pergunta e a gente responde.